Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. Hoje vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos estudados. E para isso, eu peço que você abra o seu livro de atividades. Então, estudamos sobre zoologia e o primeiro filo foi o filo molusca. Esses apresentam espécies de vida livre, ou seja, espécies que não parasitam outras e que também possuem hábitats aquático, ou podendo ser eles de água doce ou de água salgada, e também de hábitats terrestres. Um exemplo de espécie terrestre, a Catina fulica, o caracol africano que a gente conversou. Bom, no filo molusca, os representantes são triblásticos, ou seja, possuem 3 folhetos embrionários, são celomados e são protostômios, ou seja, primeiro a formação da boca para depois a formação do ânus. Eles são organismos de corpo mole e não segmentados, e a conformação, a divisão do seu corpo é em cabeça, em pé muscular e em massa visceral, sendo que na massa visceral é onde vai conter os órgãos desse organismo. Eles ainda possuem um sistema digestório completo, com digestão extracelular, e na região anterior aqui há uma estrutura chamada de rádula. Essa rádula serve para raspar o substrato e, consequentemente, fragmentar alimentos para esse organismo conseguir fazer o processo de alimentação. A maioria deles possuem um sistema circulatório aberto, com exceção dos polvos e das lulas, que o sistema circulatório é fechado. Ainda, eles possuem uma hemolinfa que é filtrada por metanefrídeos. Então, lembra que esses organismos não possuem um sangue, e sim uma hemolinfa. Esse é o nome dado. E eles ainda possuem um sistema nervoso ganglionar. Então, tem os gânglios cerebrais, os viscerais e também os pedais. A reprodução nesse filo, a maioria são dioicos, ou seja, há um representante masculino e o outro feminino. Também, a maioria dos bivalves, a fecundação é externa e há a formação de larvas ciliadas. Já nos cefalópodes, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Quando o desenvolvimento é direto, não há formação de larvas. E nesse filo molusca, não sei se vocês lembram, mas ele é dividido nas seguintes classes: nos poliplacóforas, que possuem essas placas aqui bem visíveis, no escafópoda, nos gastrópodas, como as lesmas, os caracóis, enfim, nos bivalves, que possuem então as 2 válvulas, por isso do nome, e cefalópoda, que contém lá os representantes polvo, lula, enfim. O outro filo que estudamos é o filo Annelida. Neles, os representantes também são de vida livre, sendo encontrados a maioria em ambientes terrestres úmidos ou ainda em regiões dos círculos ou marinhos. Eles são celomados, são triblásticos ou protostômios. Eles ainda apresentam um corpo cilíndrico, mole e dividido em segmentos, diferente dos moluscos, né? E eles ainda podem ou não apresentar cerdas, e isso será um determinante para sua classificação, que logo eu vou lembrar vocês. Eles apresentam respiração cutânea. Nos poliquetos, os parapódios podem se modificar e auxiliar nesse processo de respiração. O sistema digestório neles é completo, com digestão extracelular, assim como nos moluscos. Alguns apresentam papo, moela, tiflozole, que é uma prega intestinal que aumenta a superfície de absorção de nutrientes. Esses organismos ainda eles
possuem um sistema circulatório fechado, uma hemolinfa com hemoglobina, então eles não possuem sangue propriamente dito, o nome certo é hemolinfa, lembre-se disso. Eles apresentam 5 vasos sanguíneos ao redor do esôfago, que funcionam como um tipo de coração. E eles excretam principalmente amônia, ureia por nefrídeos, localizado em cada segmento do corpo. E vale lembrar que as minhocas possuem uma grande função ecológica, porque eles são responsáveis pela produção do humus, a porção fértil do solo. Quanto à reprodução, eles podem ser monóicos, como no caso das minhocas, e possuir ali os 2 sexos, ou dioicos, sexos separados. Nos organismos monóicos, ocorre a fecundação cruzada, como no caso da minhoca. E os poliquetos apresentam desenvolvimentos indireto, ou seja, a formação de uma larva. Aqui, a classificação do filo Annelida. Então, as poliquetas, conhecidas como minhocas do mar, são marinhas. As oligoquetas, que contêm algumas cerdas, um exemplo são as minhocas. E as aquetas, que não possuem cerdas, e um exemplo são as sanguessugas. O outro filo que estudamos é o filo artrópoda. Esses organismos, eles apresentam pernas articuladas e um exoesqueleto quitinoso. E isso é uma característica muito importante para vocês gravarem quanto ao filo artrópoda. Eles ainda apresentam um corpo segmentado, assim como as minhocas, e apresentam uma simetria bilateral. Ou seja, a gente consegue cortar aqui, fazer um corte de representação desse organismo e teremos metades iguais. Eles são organismos triblásticos, celomados e protostômios. Eles apresentam um crescimento descontínuo, como eu tinha conversado com vocês, porque eles possuem um exoesqueleto rígido, né, quitinoso, e por isso, para que esse organismo consiga crescer, ele precisa fazer o processo de muda, né, trocar, tirar essa carapaça rígida. E esse processo de muda é chamado também de equidíase, tem um nome bonito para isso. E a carapaça velha que ele deixa para trás é chamada de exúvia. A reprodução sexuada deles, a maioria eles são dioicos, aos 2 sexos, masculino e feminino separado, com fecundação interna, a formação de larvas e metamorfose em algumas espécies. Então, de modo geral, eles são divididos entre crustáceos, que geralmente são marinhos, como caranguejos, siris, os aracnídeos, que comportam as aranhas, os insetos, uma formiga, abelha, enfim, os quilópodes, que contêm as lacraias, e os diplópodes, que são os piolhos de cobra. Eu aconselho vocês a fazerem uma revisão nessa tabelinha sobre as características dos artrópodas. Eu não vou entrar em detalhes para não estender tanto a nossa aula. E ainda vale lembrar sobre o desenvolvimento dos insetos. Há o desenvolvimento ametábulo, ou seja, não há mudança nesse organismo, ele não ocorre uma metamorfose, né? Então, passa do ovo para a forma jovem e logo forma um adulto, sendo que essa forma jovem ela é bem parecida com o adulto. O desenvolvimento também pode ser hemimetábulo, ou seja, metamorfose incompleta, e neste há então a formação do ovo vai para a ninfa, e dessa ninfa há a formação de um adulto. Então, aqui há uma representação de um ovo indo para uma ninfa, para daí passar para o estágio de um adulto. E por fim, e o mais caracterizado
do filo artrópoda é o desenvolvimento holometábulo, ou seja, quando ocorre a metamorfose completa, quando parte do ovo, quando ele é quebrado, forma a larva, essa larva ela vai se transformar em pupa, essa pupa ela vai sofrer um processo de mudança até a formação de um adulto. Aqui é uma representação, um esquema de uma borboleta, mas sabemos que outras espécies também fazem esse processo de desenvolvimento holometábulo. Como exemplo dado na aula, a joaninha também faz esse processo. O outro filo que estudamos ainda na primeira parte da apostila é o filo dos equinodermatas, ou seja, aqueles que apresentam um habitat exclusivamente marinhos, pessoal. Eles são bentônicos, ou seja, eles ficam mais na região dos substratos. Eles são animais com espinhos na pele. São os primeiros organismos deuterostômios. Então, a gente tinha visto aqui no molusco, no anélido, enfim, todos eles eram protostômios. Esse é deuterostômio. Primeiro forma o ânus, para depois a formação da boca durante o desenvolvimento embrionário. Eles ainda apresentam uma simetria pentarradial. Eu consigo fazer 5 cortes nesse organismo. Eles são triblásticos e celomados. Eles vão apresentar um endoesqueleto calcáreo, isso é uma característica também desse filo, com pedicelárias e papúlas. Se você não lembra quais são essas estruturas, as funções e onde ficam, sugiro vocês olharem a imagenzinha que tem no esquema do livro de vocês. Lá está bem representativo e autoexplicativo. São organismos que possuem um sistema exclusivo chamado de sistema ambulacrário, ou também hidrovascular, que é responsável, então, pela fixação ao substrato, a locomoção, a captura de alimentos, trocas gasosas e excreção. Então, esse sistema é bem importante e bem característico do filo equinodermata. O sistema digestório é completo, com exceção dos ofiuroides, ou ofiura, né? E o ouriço do mar possui a lanterna de Aristóteles, que fica nessa região de baixo. Então, aqui nessa imagem é um ouriço do mar, e na porção de baixo, aqui que a gente não consegue ver, é onde fica essa lanterna de Aristóteles. A lanterna de Aristóteles é como se fosse um dente para esse organismo, que auxilia no processo de raspagem do substrato para retirar alimentos. Bom, a respiração nas estrelas, a respiração é branquial. No pepino do mar, a respiração é por árvores respiratórias, é um pouco diferente. Eles não possuem um coração e a circulação ela é auxiliada por um líquido celomático. O sistema nervoso ele é constituído por um anel nervoso e há também uma característica importante que alguns desses organismos têm a capacidade de regeneração, como no caso das estrelas do mar. É óbvio que se você fragmentar a estrela do mar inteira, ela não vai conseguir dar origem a vários organismos. Apenas uma parte dela pode ser quebrada e ser regenerada futuramente, dando origem a um novo organismo. A reprodução sexuada. Então, esses organismos, eles são dioicos, ou seja, possuem o macho e a fêmea, sem dimorfismo sexual, então eu não consigo diferenciar quem é macho e quem é fêmea. A fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, ou seja, a presença de uma larva. Que muito desses organismos, essa larva é importante para um processo de distribuição no ambiente, para elas conseguirem chegar. Então, antes de encerrar a nossa aula, vamos resolver alguns exercícios. O exercício 5 do livro de atividades. Sobre os moluscos, analise as afirmações abaixo, julgando-as verdadeiras, V, ou falsas, para F. A.
existem moluscos bentônicos? Sim, existem. Exemplos, os bivalves. Então, esse é verdadeiro. B. São exclusivamente marinhos. Há moluscos que são terrestres, como a Catina fulica que eu mencionei antes. Então, essa seria falsa. C. O número de tentáculos pode auxiliar a diferenciar polvos de lulas. Sim, a gente consegue fazer a diferenciação por causa dos tentáculos também. D. Moluscos apresentam sistema circulatório lacunar. Não, pessoal, o sistema circulatório é aberto. E. A filtração da hemolinfa ocorre em metanefrídeos. Sim, exatamente, verdadeiro. E F. Em todas as espécies de molusco, o desenvolvimento é indireto com formação de larvas trocófora. Mentira, pessoal. Há algumas espécies que o desenvolvimento é direto, como no caso dos cefalópodes. Questão 6 da Unicamp. O filo molusco é o segundo maior do reino animal em número de espécies. É correto afirmar que os moluscos dessa classe gastrópoda, aí temos as alternativas. A. São exclusivamente marinhos? Não, eu acabei de mencionar que temos os terrestres, né? Como a Catina fulica. B. Possuem concha, mas não rádula. Não, eles vão possuir rádula, né? Que é aquela estrutura para fazer a raspagem do sedimento lá para coletar os alimentos. C. São exclusivamente terrestres. Também não há organismos marinhos. D. Possuem pé desenvolvido e rádula? Sim, exatamente. Então, o gabarito seria letra D. Agora vamos resolver a questão 28. Analise a imagem e em seguida responda ao que se pede. Aí aqui temos uma imagem e é questionado. Em qual filo e classe o animal representado na imagem é classificado? Então, esse organismo é bem conhecido, é a estrela do mar, e ele é colocado no filo Echinodermata, na classe Asteroideae. É importante vocês lembrarem pelo menos do filo desse organismo, porque ele é bem característico e comum de ser cobrado nos vestibulares. B. Esse animal apresenta simetria pentarradial. Por quê? Ele possui essa simetria porque quando a gente corta, faz cortes em eixos, a gente consegue obter 5 partes iguais. E com isso encerramos a primeira parte da revisão. Na próxima aula no Zoom, vamos fazer uma revisão sobre o filo cordata e também vamos conversar e resolver questões. Qualquer dúvida, perguntas, vocês podem estar enviando ou pelo Positivo On ou pelo Gmail. Até mais, pessoal!